Queridos irmãos, vou fazer aqui um censo. Vou fazer um censo agora na pregação. Vamos lá ver. Irmãos, respondam-me, por favor. Quem é que está aqui na congregação que é crente de primeira geração? Ou seja, ninguém da família se tinha convertido, é a primeira pessoa da família a converter-se. Pode? Ok? Podemos olhar à volta, podemos olhar, não há mal. Ok? Temos muitos. E de segunda geração, foi os pais que se converteram. O pai zela por ela. E terceira geração. Terceira geração. Epá, isto é tudo equilibrado. Isto é uma igreja muito... Muito bem, então, eu vou na qual? Na terceira? Quarta geração. Quarta geração será os bisavós. Quem é que tinha bisavós? Agora já começa a ser menos. A Julieta, mais a irmã Ana, Conrado, família Guedes, não é? Muito bem. Aqui Sousa também, muito bem. Ana. Eu arrisco-me ainda. Quem é de quinta geração? São os trisavós cristãos. Há quem seja de sexta geração. Então os de quinta geração pagam o almoço. São mais abençoados. Pronto, Zé, já sabes. Mas é bonito ver a fé a passar de geração em geração. Agora, para aqueles que se manifestaram, eu gostava de perguntar mais algumas coisas. Aqueles que lhe passaram a fé, pessoa que lhe falou de Cristo, lhe falou do Evangelho, eu não estou a falar de religião, okay? Estou a falar de um relacionamento com Deus. Com quem é que aprendeu? Com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó? Essas pessoas, o que é que tinham de especial? Qual foram as experiências que o empurrou para a fé, para conhecer Deus? Quais eram as características que eles tinham? Qual era o estilo de vida que eles faziam? O que é que caracterizava as pessoas que mais de perto o trouxeram para Deus? Quero que pense nisso. Quem é que o ensinou a buscar a Deus? Ou quem é que o tem ensinado a buscar a Deus? Estava ali um livro de pais e filhos e o filho dizia assim, que o pai, apesar de não ter sido perfeito, era o melhor argumento que Deus lhe tinha dado para ele crer em Deus. O melhor argumento que Deus me deu foi o meu pai para eu crer em Deus. Quem foi o melhor argumento para si para crer em Deus? Agora assim uma pergunta mais difícil. O irmão ou a irmã tem sido o melhor argumento de Deus para alguém? Gostava que abrissem as Bíblias em Juízes 2, versículos 6 a 10. Para quem não tem, poderá acompanhar a leitura na tela. E diz assim: a palavra do Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Vou repetir esta frase. Que viram todas
as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, e com idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, toda aquela geração também um dia morreram. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Vamos orar? Dá-nos entendimento agora, Senhor, para compreender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ministre à nossa vida, ao nosso coração. Nós oramos em Jesus. Amém. Então, esta história que nós lemos tem um enquadramento. Começou no Egito. Israel estava escravizado no Egito, obrigado a fazer trabalhos forçados. E Deus ouviu as orações do povo de Israel, que gritava por socorro. Então Deus, ouvindo o socorro do povo, ouvindo as orações de aflição do povo de Israel, levantou um líder chamado Moisés, para ir ao Egito resgatar o povo da escravidão. E conhecemos a história. Deus, no seu poder e no seu grande amor para com o povo de Israel, tirou-o do Egito e levou-os para a terra de Canaã, a terra prometida. E pelo meio passaram-se 40 anos em que o Senhor abençoou e sustentou o povo de Deus no deserto. Então, durante o tempo da peregrinação, ou seja, daqueles 40 anos, o povo de Israel vivia completamente na dependência de Deus. Eles estavam no deserto e eles necessitavam absolutamente do milagre de Deus. A geração que acabou por entrar na terra prometida, então tinha Deus como o centro das suas vidas. Quase todos, aquela geração que entrou, nasceram durante os 40 anos de peregrinação. Nasceram no deserto. Os que saíram adultos do Egito acabaram por morrer devido à incredulidade do coração. Eles não creram que Deus lhe dava a vitória sobre a terra prometida, tiveram medo, voltaram para trás no deserto. O povo andou durante 40 anos e eles acabaram por morrer. Sobrou então Josué e Caleb, que foram aqueles que disseram: vamos entrar porque Deus prometeu-nos esta terra e Deus dar-nos-á a vitória. Todos os outros faleceram. Por isso, a geração que entra na terra prometida é a geração que nasce no deserto e as crianças que saíram do Egito. E quando entram no Egito, quando entram na terra prometida, já não pela mão de Moisés, mas pela mão de Josué, que sucedeu à liderança de Moisés. Então, esta geração que entra na terra prometida, eles criam no poder de Deus. E porque criam no poder de Deus e no amor de Deus, o objetivo de Deus para as suas vidas era cumprido diariamente. Toda aquela multidão, e alguns teólogos dizem que seriam cerca de 2 milhões de pessoas, tinham em mente o plano de Deus e lutavam dia após dia pelas promessas de Deus. Este plano de chegar a Canaã era suportado por Deus, por completo. Eles eram orientados por Deus. Então, de dia, eles seguiam as nuvens que Deus tinha colocado para lhes indicar o caminho, e de noite a orientação era feita por uma coluna milagrosa de fogo, que os iluminava pelo caminho a seguir. Então, a orientação deles era de Deus. O sustento deles no deserto, com tantas pessoas, com milhares e milhares ou centenas de milhares de cabeças de gado no deserto, era de Deus.
E quando eles chegam à terra prometida, eles tinham mais abundância do que aquilo que saíram, ou seja, eles prosperaram no deserto. Mas o povo comia, imaginem, o maná. E o que era o maná? Carne e pão que chovia só pela fé que nós acreditamos nisto. Ok? Se acreditar em milagre, creio. Se não acreditar em milagre, diz que é impossível. Eu acredito. Então, o maná caía do céu 6 dias por semana para que o povo pudesse colher e alimentar-se. Então, a orientação era do Senhor, o sustento era dado pelo Senhor. A Bíblia diz-nos que os sapatos deles não se gastavam e a roupa não se gastava durante aquele tempo. Então, todo o sustento da vida do povo durante 40 anos foi dado pelo Senhor. E durante aqueles 40 anos, eles experimentaram Deus como Salvador, como Libertador, que os tirou do Egito. Experimentaram Deus como aquele que lhes dava a vitória, e alguns inimigos lhe fizeram frente no deserto e eles a todos venceram. Então o Senhor lhes deu a vitória, o Senhor também os orientou e o Senhor os sustentou. Então eles conheciam Deus da experiência, do dia a dia. A vida era real. Os milagres que aconteceram no povo faziam perceber que não seria possível viver se Deus não estivesse com eles. E houve alguns acontecimentos que nós conhecemos que marcaram o trajeto espiritual deste povo. Por exemplo, em Êxodo 17, conta-nos a história dos Amalequitas, da vitória que eles tiveram contra os Amalequitas. E Josué vai com o povo para o campo de batalha, lutar contra os Amalequitas, e Moisés, Arão e... quem era o outro? Olha sempre o outro, não é? Ur, não é? Sobem ao monte para interceder pelo povo. E às tantas eles percebem que o povo lutava com os Amalequitas, mas só prevalecia quando Moisés permanecia com os braços invocados para o céu. E naquele dia, todo o arraial de Israel soube que a vitória não foi pela estratégia de Josué ou pela força dos seus braços, mas foi porque o Senhor os abençoou. Todo o povo sabia que tinha sido um milagre aquela vitória sobre os Amalequitas. Eles passaram por outras experiências. Lembram-se quando Deus mandou as serpentes venenosas para picar o povo? Porquê? Porque o povo, que era sustentado pelo Senhor, às tantas revoltou-se contra o Senhor e já não queria saber do maná, ou seja, cuspiram, como o povo diz, cuspiram no prato, estavam a comer. Não é? Rejeitaram Deus, enfadaram-se de Deus, revoltaram-se contra Deus. E Deus então levantou as serpentes e eles perceberam, naqueles dias, que deviam ter reverência a Deus e que Deus não era um qualquer, era o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o doador da vida, aquele que dá a vida e que a pode tirar. E só se safaram daquela situação quando ouviram ou quando clamaram a Deus o socorro. E Deus então mandou fazer a tal serpente, que colocou no arraial em cima de uma haste, e cada um que era picado tinha que olhar para a solução de Deus. E quando olhava para a solução de Deus, quando buscava em Deus o seu socorro, então era curado. E eles ganharam reverência ao Senhor com episódios destes na sua vida. E podíamos falar noutros. Toda a gente sabia quando Moisés estava com o Senhor, quando Moisés entrava no tabernáculo, naquela tenda que servia de templo no deserto, toda a gente sabia que Deus tinha estado ali com Moisés, porque o rosto de Moisés resplandecia com tanto brilho que as pessoas não eram capazes de olhar para a cara de Moisés. Ele tinha que colocar um véu à sua frente. Então, tudo isto era muito visível na vida do povo de Deus. Podíamos continuar. Por exemplo, quando eles entraram na Terra Prometida, eles lutaram contra uma cidade fortificada. Como se chamava? Jericó. E tiveram uma estratégia
fantástica, não é? Rodear a cidade completamente em silêncio. E ao fim de 7 dias, rodearam a cidade 7 vezes e chamaram o pessoal do Espaço Vida e Música para tocar com força, não é? O pessoal do Espaço Vida e Música tocou aqueles instrumentos todos e a cidade desabou por completo. E toda a gente soube que não foi a estratégia de Josué, já na altura, que levou a cidade a cair. Toda a gente compreendeu que o que aconteceu foi um milagre de Deus. E que eles receberam aquela graça de Deus. Então, o povo que saiu do Egito e caminhou no deserto, o povo estava completamente orientado, sustentado e fortalecido em Deus. Então Deus era real, não havia como negar a presença de Deus. Se alguém negasse a presença de Deus dentro de Israel, era um louco, porque as evidências da presença de Deus eram demais evidentes. Então, quando eles entram na terra e quando estão para tomar posse da terra, Josué faz a renovação da aliança com o povo e avisa-os, se andarem um pouquinho mais na vossa Bíblia para trás, para Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, vão ler o seguinte. Não sei se teremos a projeção. Temos? Josué 24 diz-nos a seguinte. Então, eles já entraram para a terra, está na altura deles conquistarem a terra e Josué chama o povo, faz uma assembleia e renova a aliança e dá algumas instruções ao povo. Os irmãos poderão ver esse capítulo em casa, mas vamos ler apenas alguns versículos. 14, Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais de além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estão de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E diz o líder Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a escolha da nossa família. Qual foi a resposta que eles deram a Josué? Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Olha, isso não nos cabe na cabeça. Porquê? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passámos. Então eles, à beira de conquistar a terra, porque Deus deu-lhes a terra, mas eles teriam de lutar por ela, teriam de a conquistar com a garantia da vitória sobre o povo, sobre os povos que lá estavam, mas o líder então disse: olha, vocês agora vão começar uma nova etapa da vossa vida. Eles têm uma escolha a fazer: serem fiéis ao Senhor ou adorarem outros deuses, como os antepassados fizeram. Ou então, vocês rejeitarem o Senhor Deus e adorarem os deuses dos povos amorreus, que aqui estão. E eles, na altura, disseram: não, isso não nos cabe na cabeça. Nós sabemos quem é que nos trouxe até cá. E nós continuaremos fiéis ao Senhor que nos deu esta terra. E renovaram ali a aliança com o Senhor. Então eles entraram na terra e tinham a missão de conquistá-la. O maná que recebiam do céu acabou e o povo tinha que trabalhar para comer.
tinha que lutar muito para ter o alimento na sua mesa. Começaram a lutar para conquistar as terras, tiveram que refazer casas e construir outras, cultivaram os campos, trataram dos animais, produziram, com certeza, utensílios agrícolas, e havia muito trabalho para fazer, havia uma nação para edificar, havia famílias para serem sustentadas, para serem cuidadas. Então eles chegam a uma terra que não era deles e têm um mundo para vencer. Talvez alguns irmãos que estão aqui imigrantes percebam um pouco isto, que chegam no zero e que têm que construir tudo. E foi assim que o povo teve que fazer. Chegou a uma terra onde nunca tinham estado, a terra da promessa, e teriam de edificar as suas vidas e a vida das suas famílias. Tinham que edificar uma nação. O que aconteceu foi que eles conquistaram, em parte, a terra, não conquistaram toda, trabalharam muito, mas a fé passou para segundo plano. Vamos ao texto que começamos. Juízes 2, versículo 6 a 10. Então, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de José e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, aqueles que vieram do Egito, aqueles que vieram do deserto, eles continuaram a crer e continuaram a servir ao Senhor, mas eles falharam numa parte. A parte em que eles falharam foi em passar a fé aos seus filhos. Eles nunca deixaram de crer, eles nunca deixaram de cultuar, mas eles deixaram de ensinar o temor do Senhor aos seus filhos. Vejam lá, versículo 8, faleceu José, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 9 conta onde é que ele foi sepultado. Agora vejam o versículo 10. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração. Para a coisa triste, está a seguir. E outra geração, após eles, se levantou. E o que é que aconteceu? Não conhecia o Senhor. Nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Aquela geração creu até ao fim, mas falharam como pais, porque não souberam passar a fé aos seus filhos. Eles ganharam a terra, perderam a família. O Senhor, para aquela geração, era a lembrança que os pais tinham-lhes passado do que teria acontecido no deserto. Não era a fé deles. A geração que nasceu na terra não se apropriou da fé daqueles que vieram do deserto. Deus não era uma realidade do dia a dia, como era para aqueles que foram guiados, sustentados, protegidos pelo Senhor durante os 40 anos do deserto. Eu acredito que os pais lhes passaram uma imagem de que Deus era bom, mas os pais não tiveram a sabedoria de lhes passar o temor do Senhor, a reverência ao Senhor. Possivelmente estiveram muito ocupados, trabalharam muito no dia a dia, calhar levantaram-se cedo, deitaram-se tarde, trabalharam muitas horas para construírem a sua casa, para plantarem os seus campos, para darem o melhor aos seus filhos. Estavam empenhados em estabilizar a vida, a edificar uma vida,
para que os seus filhos tivessem melhor do que aquilo que eles tinham tido no deserto. A certa altura, porque estavam tão empenhados em edificar a sua vida, não obedeceram a Deus. Deus disse para destruírem aqueles povos. E eles não destruíram. Entraram em negociação com os povos, escravizaram algumas pessoas, ou receberam impostos destas pessoas e não destruíram aqueles povos. E os filhos deles acabaram servindo aos deuses desses povos. E ainda hoje Israel sofre com esses povos que foram poupados. E tudo isto porque eles perderam o foco principal. Como eu disse, eles ganharam a terra, edificaram uma vida, mas perderam espiritualmente a família. E quando olho para este texto, eu vejo tantas semelhanças com os dias de hoje. A nossa geração trabalha muitas horas. Nós andamos tantas vezes cansados, saturados. Há gente que se levanta de madrugada e que se deita de madrugada. Hoje em dia, até poucas horas, as pessoas dormem e trabalham o tempo todo. As pessoas andam cansadas, saturadas. E muitas vezes o que acontece na vida dos cristãos que vivem nesta sociedade é que deixam para segundo plano o cuidado espiritual dos seus filhos. E isto tem acontecido. Muitos cristãos esforçam-se para que os filhos sejam bons engenheiros, bons médicos, bons advogados. Os pais não lhes deixam faltar absolutamente nada daquilo que é importante. Há pais que se privam muitas vezes para dar o melhor aos seus filhos e amam os seus filhos acima da sua própria vida. Mas, na parte espiritual, na vertente espiritual, muitas vezes têm ficado aquém daquilo que é exigido. E delegam na igreja a responsabilidade de educar espiritualmente os seus filhos. Mas a igreja é uma parceira da educação que os pais têm que dar. A grande responsabilidade de educar espiritualmente os meus filhos é minha e da minha mulher. E a igreja colabora com isso. Mas os grandes responsáveis somos nós dois. E muitos pais têm descartado este ensino, este cuidado, passar o temor do Senhor. Ou têm delegado na igreja e nos acampamentos. Eu pago o acampamento e ele vai ouvir da palavra de Deus. É bom ir ao acampamento. Mas é o pai e a mãe que têm que educar espiritualmente os seus filhos. A igreja não substitui o papel dos pais. Eu gostava de fazer algumas perguntas que eu fiz a mim mesmo. O que é que nós temos passado aos nossos filhos? O que é que nós temos ensinado aos nossos filhos sobre a fé, sobre o temor do Senhor, sobre a alegria de servir ao Senhor? O irmão pode dizer assim, mas eu não tenho filhos pequenos, mas se calhar tem netos. Ou se calhar tem afilhados, ou sobrinhos. Quem me começou a ensinar a Bíblia foi uma vizinha. Tinha no coração ensinar a palavra de Deus às crianças. O que é que nós temos ensinado aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos afilhados, àqueles que estão à nossa volta, aos nossos netos? De que maneira é que, pais, de que maneira é que o nosso compromisso, por exemplo, em vir à igreja cultuar ao Senhor, tem revelado a importância de cultuar ao Senhor? Veem eles um compromisso sério da nossa parte? Veem eles que nós virmos
é um sinal de devoção, não de religiosidade, mas de devoção, de querer, de amor, de dedicação, de gratidão para com o Senhor. Ou será que eu tenho trocado os cultos por coisas fúteis da vida? E quando o faço, o que é que eu estou a dizer aos meus filhos? O que é que eu estou a ensinar aos meus filhos quando eu rejeito de ir, por exemplo, fazer parte de um culto para fazer parte de uma coisa qualquer? Ou assistir uma novela, ou ver um filme, ou outra coisa qualquer. O que é que eu estou a ensinar aos meus filhos? O que é que eles compreendem? O que é que eles leem das minhas ações? Quando o emprego é o nosso sustento e nós temos que trabalhar muito. E a Bíblia até diz, por outras palavras, quem não trabuca, está lá em Tessalonicenses, aqueles que não querem trabalhar, que não comam. É o conselho do apóstolo Paulo. Por isso nós temos que trabalhar muito para conquistar o nosso sustento. E devemos ser exemplos no trabalho que temos, enquanto cristãos. Agora, se o trabalho, se a minha profissão é o mais importante da minha vida, o que é que eu estou a ensinar aos meus filhos? Quantas famílias são destruídas hoje porque valorizam mais a carreira profissional do que a família? Quantas? O que é que eu estou a dizer aos meus filhos quando eu abdico de servir o Senhor, de cultuar o Senhor para fazer mais umas horas? O que é que eu estou a ensinar? O que é que eles leem? Na perspectiva da criança, o que é que eles compreendem? As nossas ofertas. Todo cristão é convidado a ofertar. Ninguém é obrigado, como sabemos, mas nós vemos nas nossas ofertas uma maneira de adorar ao Senhor. Eu faço isso na minha casa. O que é que os meus filhos veem das minhas ofertas? Que é um ato religioso, dou a esmolinha, dou aquilo que não me incomoda, ou eu quando faço uma oferta, eu faço porque eu amo o Senhor. O que é que as minhas ofertas dizem da reverência que eu tenho para com o meu Deus? O que é a minha disponibilidade para servir o Senhor ensina aos meus filhos? O que é que o meu caráter, a maneira como eu sou e como eu me comporto, como eu sou pai, como eu sou marido, como eu sou vizinho, como é que o meu caráter, o que é que o meu caráter fala de Deus aos meus filhos? Isto é um caso sério. O que é a ética das minhas decisões comunicam do compromisso que eu tenho com o meu Deus? Estava a ler um livro de pai e filho, pais e filhos, ou pai e filhos. E há um capítulo muito interessante. E o capítulo é uma carta que o filho escreve ao seu pai. O seu pai crente. Ou melhor, são dois capítulos, um que o filho escreve ao pai e outro que o pai escreve ao filho. E o que eu vos queria contar hoje era a carta que o pai escreve ao filho. Já numa idade mais avançada, ele começa a carta a pedir perdão ao filho. Porque ele pede perdão ao filho porque ao longo dos anos não lhe soube ensinar o temor do Senhor. Levava-os para os acampamentos, levava-os para as conferências, mas não parou para sentar com ele e ensinar-lhe o temor do Senhor. Não conseguiu fazer isso. E mais, ele conta que não conseguiu fazer com que o Senhor fosse, que o seu filho submetesse a sua vida ao Senhor. E ele conta uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, eu não o fiz porque eu não te quis impor a minha fé. Isto é uma mentira, porque nós impomos, até se as crianças não quiserem comer, nós impomos que elas têm que comer. Se não querem ir à escola, elas vão à escola. Às vezes, se não querem ir à igreja está bem. Não, nós impomos. Isso é educar, não é fazer a vontade das crianças. Nós, até certo ponto, nós temos que dizer, olha, vais ao culto, sim senhora, tens que ir, não é negociável. Até certo ponto, até certa idade, até que eles tomam depois a autoridade sobre as suas vidas.
Mas ele dizia assim: eu não quis impor-te a minha fé. E eu peço-te perdão por isto. E ele continua e diz assim: mas eu queria muito que tu fosses um crente no Senhor Jesus. Era aquilo que eu mais queria. O meu desejo, quando te levei naquela viagem e quando te levei àquele acampamento, àquela conferência, era para que tu fosses um crente. Então o pai tinha este desejo, mas em algum momento da sua vida, ou durante a educação do seu filho, ele falhou na intencionalidade que ele tinha de levar o seu filho a Cristo. Ele sujeitou a um ambiente religioso, mas ele não se sentou com ele o suficiente para lhe ensinar os caminhos do Senhor. E este homem, para os irmãos ficarem descansados, converteu-se na faculdade quando apanhou um colega de futebol que lhe mostrou Cristo e o fez ver Cristo intencionalmente. Então ele pede perdão ao filho por não ter tido esta responsabilidade. O que se pede à Patrícia e ao António é que eles possam ensinar os seus filhos. Hoje a Matilde e quem sabe os que vierem aí, se for essa a vontade do Senhor e a vossa. O nosso papel é este. É devolver os nossos filhos ao Senhor Deus. E não é porque eles vêm à igreja ou que fazem parte dos acampamentos que eles vão se tornarem cristãos. Temos exemplos na Bíblia. Os filhos do sacerdote Eli eram sacerdotes e não se converteram. Os filhos de Samuel, do grande Samuel, daquele homem de Deus, não foram muito espirituais. E o povo pediu um rei, porque não se revia na liderança dos filhos de Samuel. O homem segundo o coração de Deus, Davi, teve filhos sem fé alguma, destituídos de fé. E não é porque nós queremos que os nossos filhos vão querer também, nós temos que ser intencionais. A geração no deserto falhou em passar o temor do Senhor aos seus filhos. Por isso, o meu desejo e o meu desafio é que aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos afilhados, aos nossos netos, aos nossos vizinhos, às crianças que estão à nossa volta, aos nossos alunos, nós possamos ensinar o temor do Senhor. Possamos sentar com eles e orar com eles. Ensinar-lhes a ler as Escrituras, a Bíblia. Mostrar-lhes os milagres de Deus e quão bom é Deus. Este é o papel que um pai cristão deve ter na vida dos seus filhos. E esta é a minha exortação para todos nós. Temos a missão de fazer discípulos dentro da nossa casa. Amém? Glória a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Eu desafio o irmão a fazer hoje um compromisso. Se não o tem feito, que decida hoje ser bem intencional na educação dos seus filhos ou dos seus netos, das crianças que estão à sua volta. Oremos. A Ti, Senhor Deus, entregamos a nossa vida. Nós não somos perfeitos, Senhor. Eu próprio não o sou e quantas vezes já falhei nisto. Mas eu quero muito, Senhor. Eu quero muito cumprir a missão que Tu me deste, fazer discípulos dentro da minha casa, com os meus filhos. Dá-me sabedoria para o fazer. Dá-me a força. Dá-me o entendimento. Ajuda-me a definir as prioridades da vida. Olhar aquilo que é importante e não aquilo que é urgente, que tantas vezes ocupa o tempo, Senhor. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a passar o temor para que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta geração depois de nós
Continua a crer que Tu és Deus e que não há nada melhor do que viver contigo. Derrama a Tua graça sobre nós, a Tua sabedoria, pois nós oramos em nome de Cristo, Senhor.